Domina estas 16 regras. Da arte de ler as pessoas que se perdeu. Aos poucos, vais ver através das pessoas. Protege-te a ti mesmo. Já alguma vez tiveste uma experiência assim? Conheces uma pessoa há muito tempo, e só no final descobres que nunca a compreendeste realmente. Ou, logo no início de lidar com alguém, já sentes que algo não está bem. Não consegues explicar. E mais tarde, de facto, levas a pior. Na verdade, ver através de uma pessoa não precisa de 3 ou 5 anos. Nem precisa de passar por grandes tempestades. Os antigos deixaram um método chamado arte de ler as pessoas. Disse que se perdeu há muito tempo, mas hoje quero partilhá-las contigo novamente. Estas 16 regras da arte de ler as pessoas não é para te tornares paranoico, mas sim para te dar, neste mundo complexo, mais um par de olhos. Sofrer menos danos. Proteger-se nunca é vergonhoso. Estás preparado? Vamos uma a uma. Primeira, ouve o que ele diz, e saberás em que meio ele vive. Dizem que, para ver uma pessoa, não olhe para o que ele veste, não olhe para o que ele exibe, ouça apenas o que ele diz normalmente. Já reparou? Há pessoas que só falam em palavrões. Pode pensar que ele é franco, mas a verdade não é tão simples. Os palavrões não são inatos. São marcas do ambiente. Se alguém tem palavrões na boca todos os dias, não é porque nasceu rude, mas sim porque está mergulhado num meio grosseiro. É como um hábito que se entranha com o tempo. A linguagem é a janela da alma. O que ele diz, a sua alma está mergulhada nisso. Tenho um amigo que trabalhava numa fábrica. Os colegas falavam todos com palavrões. Ele também aprendeu. Depois mudou-se para uma empresa cultural. No início não se adaptava. Achava que os colegas falavam de forma artificial. Mas passados 6 meses, quando ouve falar, os palavrões diminuíram. A lógica ficou mais clara, porque o ambiente mudou. Por isso, ao ouvir alguém falar, consegue ter uma ideia. Que caminhos ele percorreu, em que meio ele se afundou. Isto é mais preciso do que olhar para o cartão de visita. E para o cargo. Segundo, quando fala, quem gosta de apontar o dedo para si, guarda um espinho no coração. Já se deparou com alguém assim? Ao conversar consigo, no meio da conversa, o dedo acaba por apontar para si, mesmo que ele tenha um sorriso no rosto. Não se descuide. Isto não é um hábito, é uma reação instintiva agressiva. O dedo é uma extensão do corpo. Quando alguém aponta o dedo para si, no seu subconsciente, quer controlá-lo e dominá-lo. Este tipo de pessoa é geralmente instável emocionalmente. Carrega no peito muitos ressentimentos e mágoas. No dia a dia parece bem, mas quando realmente se sente injustiçado, ele não grita, não faz barulho. Pelo contrário, fica subitamente em silêncio. Mas olhe para os olhos dele, frios como uma faca. Conheço um patrão que, no dia a dia, ao falar com os funcionários, gosta de andar sempre a apontar o dedo. Todos acham que ele apenas tem um temperamento forte. Depois, a empresa enfrentou uma crise. Ele não se irritou. Pelo contrário, ficou muito calado. Continuou a ir trabalhar todos os dias como sempre. Um mês depois, ele substituiu alguns funcionários-chave, de forma discreta. Aqueles que foram substituídos, só mais tarde é que souberam que ele já tinha guardado rancor. Por isso, quando encontrares alguém assim, se possível, não o provoques. Não é por ter medo dele, é para não criares problemas para ti próprio. 3. A primeira vez que te conhecem, e já te fazem sentir muito à vontade. O nível deles é superior ao teu. Já tiveste essa experiência? Conheces uma nova pessoa, conversas um pouco, e sentes uma ligação instantânea, como se conhecessem há muito tempo. Pensas que é destino, mas a verdade pode ser um pouco dura. Não é que sejam naturalmente compatíveis, mas sim que a inteligência emocional e o QI da outra pessoa são superiores aos teus. Os verdadeiros especialistas conseguem adaptar-se a níveis inferiores. Conseguem rapidamente perceber o teu ritmo, cuidar dos teus sentimentos, fazendo-te baixar a guarda sem dares por isso. Ele não está a representar, mas é uma habilidade, tal como jogar tênis de mesa. Ele sempre consegue receber a bola que lhe atiras, e faz-te sentir que jogaste muito bem. Tenho um colega da universidade, que se formou há mais de 10 anos. Nas reuniões, todos gostam de se sentar à mesma mesa que ele. Ele não é o mais rico, nem o que mais fala, mas simplesmente faz as pessoas sentirem-se à vontade. Só mais tarde é que percebi que ele é do tipo que te faz sentir compreendido. Este tipo de pessoa geralmente é muito mais impressionante do que parece. Por isso, da próxima vez que encontrares alguém que te faça sentir como uma brisa suave, não te limites a ficar contente. Pensa também no que ele faz para te fazer sentir tão à vontade. Quando entenderes, terás progredido. 4.
Quem não recusa o teu toque, já te aceitou no coração. A distância entre as pessoas não é determinada pelo comprimento dos braços, mas pelo coração, especialmente as raparigas. Se ela realmente te rejeita, mesmo que apenas toques ligeiramente no braço dela, ela vai instintivamente afastar-se. É instinto, não engana. Pelo contrário, se te aproximares dele, ele não se afasta nem fica tenso. Relaxa naturalmente. Isso significa que já te incluiu no seu círculo de segurança. A atitude nunca engana. O corpo é mais honesto que a boca. Tenho um amigo. Andou atrás de uma rapariga durante meio ano. Convidava-a para jantar, dava-lhe presentes, enviava-lhe dinheiro. Fez de tudo. A rapariga era educada com ele. Mas uma vez fomos escalar uma montanha juntos. Ele estendeu a mão para ajudar. Ela recuou ligeiramente. Na altura, senti que não ia dar certo, e de facto não deu. Mais tarde, a rapariga disse-lhe: é melhor sermos apenas amigos. O corpo não mente. Aquele recuo foi a resposta. Por isso, não ouvires apenas o que dizem, observa mais. Vê o que o corpo está a dizer. A porta está aberta ou não está? Se não está, não está. Quinto, quem está sempre a dizer que vai embora, geralmente não vai a lado nenhum. Já reparaste num fenômeno interessante? No escritório, há quem esteja sempre a dizer: vou desistir. 3 anos depois ainda está lá sentado. No círculo de amigos, há quem publique todos os dias que vai deixar a cidade. 5 anos depois, ainda está no mesmo lugar. Quem realmente quer ir embora nunca se queixa em voz alta. Preparam-se calmamente e arrumam as coisas. Tratam dos documentos calmamente e depois desaparecem sem dizer uma palavra. Por quê? Porque gritar serve para libertar emoções, para ser retido e para arranjar uma desculpa. Mas a verdadeira despedida é no coração. Já foi feita inúmeras vezes. Tinha um ex-colega. Normalmente era muito calado. Nunca se queixava. Um dia, submeteu de repente o pedido de demissão. Todos ficaram surpreendidos. Só mais tarde é que se soube que ele começou a enviar currículos há meio ano e conseguiu 3 ofertas de emprego. No dia em que saiu, só disse obrigado a todos. E depois nunca mais apareceu. Por isso, não se deixe enganar por aqueles que fazem muito barulho. Quanto mais silencioso, mais decisivo. Sexto, quem brinca com o telemóvel à mesa. A atenção não está em ti. A mesa de jantar é um palco transparente. Um grupo de pessoas sentado à volta da mesa. Uma conversa animada. Se entre elas houver uma pessoa de cabeça baixa a mexer no telemóvel e de vez em quando soltar um riso bobo, então não se iluda. Ele não tem interesse nestas pessoas à frente. Onde está a atenção de uma pessoa, aí está o seu coração. Ele sorri para o ecrã do telemóvel. Isso mostra que as suas emoções estão focadas do outro lado do telemóvel. Ele não se importa se se integra neste jantar, porque está ligado a outra coisa. Tem um amigo que em todas as refeições em grupo está agarrado ao telemóvel. Não participa na conversa, seja o que for. No início, pensamos que ele estava ocupado, mas mais tarde soubemos que, naquela altura, ele estava a conversar animadamente com um amigo online. Como era de esperar, pouco tempo depois, ele afastou-se do nosso pequeno círculo e foi encontrar-se com esse amigo online. Por isso, durante as refeições, observa quem está a mexer no telemóvel e saberás quem não tem o coração aqui. Sétima, para ver o caráter, observa como trata os mais fracos, para ver a força, observa como trata os mais fortes. Esta é uma regra muito certeira. Se uma pessoa tem ou não limites, repara nele, como trata aqueles que são mais fracos do que ele, como empregados de mesa, limpeza, seguranças, estagiários. Se for arrogante e mandão, se tratar mal as pessoas, então essa pessoa, no fundo, é do tipo que abusa dos fracos e teme os fortes, e a sua índole não é das melhores. Por outro lado, para ver se alguém tem visão, repara como ele trata os que são mais fortes do que ele. Se, ao ver um superior, ele se curva e lambe as botas. Se for bajulador e servil, então a sua visão também não é grande coisa. Uma pessoa verdadeiramente competente não se rebaixa perante os fortes, nem se exalta, e trata os fracos com gentileza e respeito. Conheço um empresário chamado Yuan, com uma fortuna de milhares de milhões. Mas sempre que vai à cantina da empresa, diz obrigado à senhora que serve a comida. Uma vez, vi um estagiário que foi repreendido pelo supervisor até chorar. Ele aproximou-se e disse: não chores, vem ao meu gabinete para conversarmos. Mais tarde, esse estagiário tornou-se seu assistente. E, em relação aos grandes clientes, ele nunca tentou agradar de forma forçada. Negociava as condições como deve ser. Recuse quando for preciso. Este tipo de pessoa tem educação. E também tem caráter. Vale a pena aprofundar a amizade quando se encontra assim. 8º ponto. Consegue perceber as pessoas.
Muitas vezes é porque já percorreu o mesmo caminho, já teve esta sensação de ver alguém a fazer uma coisa estúpida, percebeu de imediato e pensou: como é que ele é tão parvo? Mas depois pensou: quando era jovem, também fez exatamente a mesma coisa. Exato, consegue perceber as pessoas. Não é por ser naturalmente perspicaz, mas é porque já foi assim. Aquilo que o torna sensível, o que lhe permite perceber de imediato, na verdade são sombras do seu passado. Quando era jovem, preocupava-me muito com a aparência. Pedia emprestado para pagar jantares. Depois levei uma grande lição e percebi que isso era vaidade. Por isso, agora, sempre que vejo alguém a tentar parecer mais do que é, reconheço logo: não é por ser inteligente, é por ter sido parvo. Por isso não se orgulhe demasiado. Conseguimos ler bem as pessoas. Às vezes, quando vemos através dos outros, na verdade, estamos a ver através do nosso antigo eu. E isso também é um crescimento. 9º ponto. A verdadeira raiva é não dizer uma única palavra. Muita gente pensa que a raiva é bater na mesa, atirar copos, fazer barulho, mas está errado. Isso é apenas uma descarga emocional. A verdadeira fúria é silenciosa. Quando uma pessoa deixa de explicar, deixa de discutir, deixa de chorar e fazer barulho, isso não é ele ter se rendido, mas sim ele estar cansado. A corda no coração partiu-se. As lágrimas secaram, o coração arrefeceu. O silêncio é a forma mais cruel de despedida. Tenho um vizinho. O casal costumava discutir. Todo o prédio ouvia. Depois, durante um tempo, em casa estava especialmente silencioso. Pensei que a relação deles tinha melhorado. Mas, 3 meses depois, eles divorciaram-se. A mulher, ao ir-se embora, disse-me: nem sequer quero discutir. É porque realmente não dá mais para continuar. Por isso, não temas quando alguém discute contigo. Tem quando ele nem sequer se dá ao trabalho de discutir contigo. Isso significa: já não és importante. 10ª regra. Quem tem coragem de falar de dinheiro, pelo contrário, é digno de confiança. Hoje em dia, muita gente fica pálida só de ouvir falar de dinheiro. Acham que falar de dinheiro magoa os sentimentos. Mas a verdade é que aqueles que desde o início deixam os interesses bem claros, geralmente são pessoas honradas, porque sabem que, só quando o dinheiro está bem esclarecido, os sentimentos podem avançar. Pelo contrário, se alguém está sempre a dizer: vamos só falar de sentimentos, não de dinheiro, deves ter cuidado. Este tipo de pessoa ou não tem dinheiro, ou quer tirar vantagem de ti. Quem tem verdadeira capacidade e confiança, não tem medo de falar de dinheiro, porque sabem que os sentimentos são sentimentos. O dinheiro é dinheiro, só distinguindo-os é que se pode ir longe. Tem um parceiro de negócios. Na primeira vez que falamos de um projeto, deixou claras as percentagens de divisão, as responsabilidades por incumprimento, o mecanismo de saída, tudo escrito no contrato. Passou página a página comigo. Na altura, achei que ele estava a ser demasiado meticuloso, mas depois colaboramos durante 3 anos. E nunca tivemos uma discussão. Ele dizia: primeiro, diga o que há de pior. Depois, só se dizem coisas boas. Por isso, não tenha medo das pessoas que são claras contigo sobre dinheiro. São as mais confiáveis. 11ª. Quem gosta de se gabar, geralmente sente-se vazio por dentro. Já reparou num padrão? Quanto mais falta algo, mais se tende a exibir isso. Nas redes sociais, quem está sempre a publicar bolsas, carros e viagens, não é necessariamente rico. As pessoas verdadeiramente ricas, onde é que tem tempo para publicar todos os dias? Quem tem verdadeira capacidade, não precisa de provar com palavras. Basta estar presente. Não importa o que diga, mantenha calma, porque tem confiança em si mesmo. E aqueles que estão sempre a dizer: conheço este e aquele, ou tenho vários apartamentos. Ouça apenas, não leve a sério. Tenho um colega que em todos os encontros tem de falar do carro novo que comprou, do relógio novo que adquiriu. Mais tarde, todos descobriram que o carro era alugado e o relógio era uma imitação de luxo. E os colegas que realmente se deram bem na vida, em vez disso, senta-se no canto, bebe chá calmamente, de vez em quando diz uma coisa ou duas, e cada palavra acerta no ponto. Por isso, não se deixe deslumbrar pelo brilho superficial. O tipo calmo mas perigoso é o mais assustador. 12ª regra. Quem não ousa olhar nos seus olhos, tem algo a esconder. O olhar não engana. Quando alguém fala consigo, se o olhar foge, se não ousa olhar diretamente, não é timidez, é falta de sinceridade. Quem nem consegue manter o olhar firme, geralmente falta-lhe confiança, e também falta-lhe firmeza. Por outro lado, quem consegue olhá-lo calmamente nos olhos, ou tem muita opinião própria, ou já o estudou a fundo. Olhar diretamente não é provocação, é uma força.
Quem ousa olhar nos seus olhos enquanto fala, deve ter mais cuidado. Já entrevistei alguém com um currículo impressionante, mas quando falava, os olhos sempre vagueavam para o lado. Fiz-lhe uma pergunta simples. Ele gaguejava. Não olhava nos olhos de ninguém. Mais tarde, a verificação de antecedentes revelou que a sua experiência profissional era falsa. Os olhos são a janela da alma. Se a janela não se abre, é porque há algo errado lá dentro. Por isso, da próxima vez que conversares com alguém, presta atenção ao olhar da pessoa. Lá dentro esconde-se mais verdades do que a boca. 13ª. Quem te elogia em público não é necessariamente um verdadeiro amigo. Todos gostam de ouvir coisas boas, mas tens de distinguir quais elogios são sinceros e quais são apenas para cumprir a formalidade. Quem te elogia em público, às vezes está apenas a seguir o ambiente, para não te constranger. E aqueles que te alertam pelas costas, que te acordam em privado, são os que realmente desejam que melhores. Aplaudir em conjunto não é difícil. O difícil é quando está sozinho. Alguém te dar uma mão. Quanto mais discreta a bondade, mais vale a pena ser valorizada. Tenho um amigo. Sempre que falo no palco, ele está lá embaixo a liderar os aplausos. Pensava que ele me apoiava a sério, mas depois encontrei dificuldades. Quando lhe pedes ajuda, ele arranja todas as desculpas para se esquivar. Em vez disso, outro, que normalmente não me elogia, em privado, transferiu-me 50.000 yuans, dizendo: usa primeiro, sem pressa. A partir daí, percebi. Os aplausos nos momentos de festa não valem nada. A mão estendida nos momentos de solidão é que vale. 14ª regra. Quem não sabe brincar, tem o coração mole. Já encontraste alguém assim? Fazes-lhe uma brincadeira. Ele leva a sério. A expressão muda. Achas que ele é aborrecido, mas na verdade é sensível. Quanto mais alguém não gosta de brincar, mais mole é o coração. Mais teme magoar os outros. Porque sabem, uma palavra maldita pode tocar no ponto fraco de alguém. Ao lidar com este tipo de pessoa, tens de ser mais cuidadoso. Cuidar das suas emoções é cuidar da sua segurança toda. Tenho um colega. Nunca brinca com ninguém, nem aceita as brincadeiras dos outros. Todos acham que ele é frio e distante. Uma vez, numa atividade de equipa, alguém o provocou de propósito. Ele ficou vermelho até o pescoço, mas não disse nada. Só mais tarde, quando fiquei mais próximo dele, é que soube que, em criança, por gaguejar, foi gozado pelos colegas. Por isso tem um medo especial de brincadeiras. Não é que ele não tenha sentido de humor, mas tem medo que o humor se transforme em ferida. Por isso, não diga facilmente que alguém não sabe levar uma brincadeira. Talvez ele apenas seja mais sensível do que você. 15ª regra. A forma como uma pessoa está quando sozinha é a sua verdadeira forma. Quando há muita gente, todos fingem, mas quando está sozinho, não consegue fingir. O que ele faz quando está sozinho revela a sua autodisciplina, os seus interesses, o seu interior. Quando uma pessoa está sozinha, lê, estuda, faz exercício, então é provável que seja uma pessoa exigente consigo mesma. Se, quando sozinha, vê vídeos curtos, joga videojogos, pedir comida para fora também não é mal. Mas você tem de saber, a vida dele pode ser assim. Tenho um primo que, nas redes sociais, é super positivo. Publica diariamente check-ins de ginástica, notas de leitura. Uma vez, fui à casa dele e descobri que ele, sozinho, estava encolhido no sofá, a jogar videojogos o dia todo, com caixas de takeaway empilhadas na mesa. Perguntei-lhe, e o ginásio? Ele disse que era para vocês verem. Por isso, não acreditem nas redes sociais, acreditem no tempo a sós. A forma como uma pessoa passa o tempo sozinha é a sua vida real. 16ª regra. Depois de ler as pessoas, continuar a ser bondoso é a verdadeira educação. A última regra, e também a mais importante, aprender esta arte de ler as pessoas. Não é para ti fazeres desconfiado e amargo, proteger-te dos outros como de ladrões. Pelo contrário, é para ti, depois de veres a verdade, ainda poderes escolher a gentileza. Se leres uma pessoa a aproveitar-se de ti, podes escolher afastar-te, mas não precisas de te vingar. Se leres uma pessoa a mentir, pode escolher não desmascarar, mas não precisa de humilhar. Ler as pessoas não é para ficar insensível, mas para ser bondoso com lucidez. Conheço um Yuan, o veterano, no mundo dos negócios, que se debate há décadas. Já viu de tudo, mas ele nunca prejudica ninguém, nem guarda rancor. Ele diz: compreendo toda a gente, mas escolho perdoar aqueles que não valem a pena. É isso que é verdadeira classe. Não é não conseguir ler, mas é ler, e ainda assim escolher a bondade. Proteger-se é a prioridade.
mas se conseguir proteger-se sem causar problemas aos outros, então você vence. Pronto, estas 16 regras da arte de ler as pessoas ficam por aqui. Não sei qual delas que mais o tocou. Seja bem-vindo à seção de comentários para partilhar a sua história. Se achou útil, não se esqueça de partilhar com os amigos próximos. Ver claramente os outros não é para se afastar do mundo, mas para melhor caminhar no mundo.